Grande prejuízo tomou o amigo Eduardo Ribeiro a montar um sistema de energia solar off-grid com baterias de lítio ferro fosfato LiFePO4. Neste vídeo eu vou te mostrar qual foi o pior erro cometido por ele durante a montagem do seu sistema. Primeiro você vai ver o pequeno vídeo do amigo falando do que ocorreu, o que ele acha que na versão dele foi o problema causador dessa explosão do banco de baterias de lítio ferro fosfato LiFePO4 do sistema dele. E aí, após ele terminar o vídeo, eu vou mostrar para vocês qual o grande erro real de toda essa situação, para que vocês não cometam o mesmo erro e não tenham esse grande prejuízo. Vamos acompanhar o vídeo agora e depois eu volto aqui num quadro explicativo, mostrando o que você deve e não deve fazer quanto à montagem desse tipo de bateria no sistema de energia solar off-grid. Olá, meu amigo Tarcísio, voltando aqui com o nosso mini sistema off-grid que está desativado, felizmente aí desativado, por motivo que um banco de célula de nossas baterias de lítio, felizmente aí vieram a estourar, né? Estouraram 3 células de bateria de lítio nossa. Por esse motivo aqui, ó, o nosso equalizador queimou e nós temos essa caixa aqui que cobria as células para proteção, né? Como a gente tem criança na casa, era a proteção e nós colocamos o equalizador junto com a bateria e ficava coberto. E tinha uma luzinha que demonstrava que estava funcionando o equalizador. E a gente não era de estar sempre abrindo essa tampa ou tirando essa caixa para ver como é que estava as células. E se deparamos quando estávamos deitados na sala, pela uma tarde aí, o sol mandando carga boa aí para as baterias, e por não perceber que tinha esbandalhado, mandou carga demais a ponto de sobrecarregar as células e a ponto de rebentar, né? Não estou com as células aqui por devido situação que elas soltaram um forte cheiro, tipo como se fosse um álcool isopropílico. A gente jogou pro terreiro, mas vou deixar a foto aí como elas ficaram aí para você ver, né? E no momento estamos com o nosso sistema desativado, né? Felizmente, por um banco de célula ter rebentado aí. Compramos aí uma BMS, também acabamos aí ligando errado, infelizmente. No dia que ela chegou, eu fiz a ligação, funcionou, mas tinha algo de errado na minha ligação. Quando eu acionei no celular, ela acabou rebentando, né? Aí optamos por deixar somente o equalizador, que acabou queimando também e esbandalhando, felizmente aí, um banco de célula nosso aí. E o nosso sistema encontra desativado, né? Observando que esse sistema, eu iniciei com ele com esse inversor da IPEV, era um controlador PWM, eu alterei para um MPPT da IPEV e outras coisas que a gente fizemos aqui, alteração, colocamos aqui DPS, nossas chaves disjuntores foram trocadas para as chaves corretas mesmo, para não ter problema, né? Tínhamos ali um aterramento, o aterramento saindo das placas também do lado de fora. Aqui também uma chave aqui comutatória, lá também no cantinho lá, você pode ver aí um relé onde acionava aí a alteração, quando através dessa pecinha aqui ela detectava que estava
chegando na voltagem que estava configurada, automaticamente fazia a alteração. Infelizmente, por enquanto, está assim o nosso sistema desativado, mas o mais breve possível aí vamos estar repondo aí um banco de bateria. Se Deus quiser, vai ser um banco 24 volt e novo, todas as 8 células. Nós estamos decidindo vender essa aqui para comprar células novas também. E é isso aí, pessoal, né? A BMS seria uma ajuda muito grande para a segurança do meu sistema, mas eu queimei. O que sobrou foi o equalizador, mas infelizmente queimou, eu não percebi e acabou me dando esse problema aí. Então fico alerta aí para os amigos que querem usar, né, a bateria de lítio e que possam comprar a BMS, o equalizador, ficar atento nisso aí para não acontecer o que aconteceu comigo, né? Perdi aí um banco de bateria, felizmente. Mas é isso aí, fica aí esse vídeo aí do nosso amigo Tarcísio aí, nos dizer mais o que pode ter agravado a ponto de rebentar essas baterias aí, né? E ele observar também o sistema, felizmente não está ligado, ver aí o que precisa ser feito para dar mais uma melhoria. Ainda estou com placas de 150 watts, são 5 placas de 150 watts que eu estou utilizando, pretendo trocar elas para 2 módulos de 570 watts, né? Então, no momento, nosso desejo era de trocarmos já essas placas. Por enquanto, vamos ter que segurar um pouco para comprarmos aquilo ali, ó, as células. Felizmente, pelo inverno, onde nós moramos, temos muito problema com queda de energia, falta de energia, e é para esse momento que a gente montamos esse sistema para acionarmos. É isso aí, pessoal, esse é o nosso vídeo, tá? Então fico alerta aí para os amigos aí também que tenho aí suado para montar um sistema para os momentos necessários. Deus abençoe a todos, forte abraço, seu amigo Eduardo. Pois é, amigos, vocês viram aí o relato do amigo Eduardo Ribeiro contando como foi que ocorreu o acidente com as baterias de lítio ferro fosfato, LiFePO4, no sistema de energia solar off-grid dele, ou seja, do amigo Eduardo. E vocês observaram, vamos resumir sinteticamente, que deu para entender que a cronologia foi o seguinte: ele comprou uma BMS para proteger seu sistema, porém, quando ele foi montar, por um erro de montagem ali dos fios, ele danificou a BMS e ele resolveu mesmo assim utilizar o sistema apenas utilizando o balanceador ativo, que aqui nesse esquema a gente botou BA. E aí ele também entendeu que quando esse balanceador ativo danificou, foi o que ocorreu aí a explosão das células. E na verdade, não é essa a ordem dos acontecimentos pela utilização desse tipo de aparelho. E é aqui que a gente vai tentar demonstrar para os amigos. Fiz aqui um breve esqueminha do sistema do amigo. Esse desenho aqui não tá bonito não, nunca fui bom de desenho, mas dá pra gente entender. Aqui é como se fossem as 4 células de lítio ferro fosfato, as 4 do LiFePO4 em série, formando um banco de 12,8 volts, porém que pode chegar a 14,6, visto que cada bateria dessa pode chegar no máximo 3,65 volts. Nós temos aqui, esse BA seria o balanceador ativo do amigo, é um desse aqui, ó. Esse aqui é um balanceador para 8S, ou seja, 24 volts. Temos balanceadores para 4S, 12,8 volts. E temos aqui a figura representativa da BMS, que vai fazer o controle da tensão individual de cada célula e com base nisso vai chavear entrada e saída de corrente para o inversor, do controlador ao banco de baterias, do banco de baterias ao inversor. E aqui a gente colocou a representação das placas solares, enviando tensão e corrente para um controlador de carga que vai alimentar esse sistema. Só que qual é o grande problema que muita gente erra, já vi em inúmeros vídeos, de utilizar somente um balanceador ativo? Tem gente que está usando até hoje e não deu problema? Tem, e você também vai entender o porquê, e isso pode ocorrer, mas vai só retardar um problema, não vai deixar de acontecer. Vamos lá. Quando você tem um sistema com células de lítio, ferro, fosfato e utiliza apenas um balanceador ativo, como é que ele vai funcionar aqui? Você
vai ligar o controlador de carga, vai configurar aí, por exemplo, a maioria das pessoas configura em 14.4, que seria uma tensão próxima à tensão máxima do banco, e com isso achando que a tensão de 3.65 nunca vai ser atingida em uma das células. Por quê? Porque se eu dividir por 4, 14.4, não vai dar 3.65. Aí já é um grande erro, mas ainda não é o erro principal. Aí monta seu sistema exclusivamente com esse balanceador. E qual é a única função desse balanceador ativo? Ele vai trabalhar tentando equiparar a tensão entre as células. Quando você joga aqui os 14.4, os 14.6 que eu falei aqui, essas baterias, como elas não são uma única célula, cada uma foi construída, apesar de ser no mesmo dia, na mesma máquina, se você tiver sorte de pegar o mesmo lote, sempre vai existir uma diferença química na montagem ali, alguns milímetros de afastamento de um plástico para o outro, do líquido para o outro. Então ela sempre vai ter uma pequena diferençazinha que vai fazer com que, quando você faça uma recarga delas em série, como é o normal do sistema já montado, uma célula vai sempre estar brigando com a tensão da outra aqui, vai querer estar com a tensão um pouquinho mais elevada do que a outra. E aí esse balanceador ativo vai estar conectado um terminalzinho aqui em cada junção desse banco, ele vai estar comparando a tensão, vai ter um comparador de tensão nessa plaquinha aqui, e onde ele verificar que uma tensão de uma célula está maior do que a outra, nesse tipo de balanceador, ele vai estar remanejando um pouco de corrente da célula que está mais elevada para outra. Porém, ele não tem função de impedir que a recarga continue se tiver com algum problema. Ele só vai estar brigando com essas diferenças de potencial. Se uma tiver 3.4 volts, a outra tiver 3.3, a outra tiver 3.2, a outra tiver 3.1, ele vai estar sempre buscando tirar a corrente da que está com a tensão mais elevada para as outras, para elas estar sempre com a mesma tensão. Vai ficar brigando. Porém, contudo, todavia, ele não resolve todos os problemas. Por quê? Depois de um tempo funcionando o banco só com o balanceador ativo, pode ser que uma célula que veio aí com uma deficiência a mais, algum problema na montagem, ela sempre vai ficar tentando elevar a tensão mais do que a outra. E aí, se essa célula conseguir chegar aí durante um carregamento intenso, na hora que o sol está muito forte, mandando, por exemplo, os 14.6, essa célula aqui está forçando, sempre tentando, o balanceador ali correndo, tentando equiparar a tensão dela, mas nada impede que ela passe dos 3,65 volts. Ela só vai fazer o balanceador ativo trabalhar mais. E aí é onde pode ter causado o problema no balanceador. Não o balanceador queimou e provocou o estouro do banco, mas uma das células constantemente passando aí da tensão, que ele é programado também para trabalhar, elevando a mais, e ele sempre trabalhando, jogando muita corrente para uma célula. E essa tensão elevando pode ter causado dano ao balanceador. Quando ele parou de funcionar, agravou mais ainda a situação, essa tensão aí dispara na célula e aí ocorre a explosão das células. E veja que a explosão não causou um incêndio, causou essa célula de lítio ferro fosfato, ela é muito segura. Já temos vídeo aqui no canal da gente, perfurou, passou o facão nela e ela não pegou fogo. Mas voltando aqui, então, esse desbalanceamento provoca o dano no balanceador e agrava a situação. Qual é o problema nisso? Porque não usava a ABMS. A ABMS, pessoal, ela vai também fazer esse balanceamento nos modelos que ela tem um balanceador ativo interno, mas ela tem o controle de tensão individual de cada célula, onde, quando a ABMS identifica que essa célula passou de 3.65,1,2, ela corta o carregamento. Ela impede que venha mais corrente e tensão para as células. Quando ela corta o carregamento, quer dizer que ela desligou tudo o inversor? Não, ela deixou de mandar a corrente que vem do controlador para as baterias. Como a entrada e saída de corrente do ABMS é bidirecional, ela tem controle de carga e descarga, nada impede que ela corte a carga, mas o banco continue fornecendo tensão para o inversor. É um dispositivo inteligente, ele dupla a corrente, é como se tivesse dois diodos, um para um lado e outro para o outro, controlando aí a entrada e saída de corrente. Então, a ABMS é quem protege o banco desse tipo de coisa. Mesmo que o controlador tenha tido algum problema e a tensão elevou para mais de 14.6, 14.7, ou aí 15 volts, 16 volts, quando detectar que alterou a tensão aqui, passou 3.65, a ABMS diz, opa, corta a corrente, já chegou no limite aqui. E aí, cortou a corrente de recarga, o inversor vai continuar usando, ela vai continuar abaixando. O que é que vai fazer depois que baixou um pouco? A ABMS vai dizer, regularizou a tensão, libera a corrente de novo. Liberou, começou a carregar. Uma célula chegou, passou de 3.65 volts, ela corta, começa a baixar e vai fazendo isso. E o sistema vai funcionando de forma sadia, vai cortando quando passar e vai liberando quando a tensão de uma célula baixar ao nível normal. Quando você usa os dois associados, você consegue ajustar essa recarga correta entre as células. Você consegue usar, por exemplo, os 2 amperes aí de balanceamento ativo interno da ABMS, as que tem, e soma às vezes com mais 5 amperes de balanceamento do balanceador externo, do ativo externo. Então ele trabalha mais para deixar todas equalizadas. Porém, que se falhar, se uma das células, por não ter tido uma química tão boa quanto as outras, resolver elevar a tensão mais do que o normal, 3.65, a ABMS
corta a corrente de recarga, impedindo que a tensão se eleve mais do que cada célula suporta e protegendo o sistema e não vai estourar, não vai estragar. Entendeu? E aproveitando um gancho para voltar para onde eu falei, vamos dizer que ele não botou 14.4 não, ou 14.6, botou 14.4, ou até menos 14.2. Mas, eu acho que eu já falei anteriormente, se não tivesse ABMS, mesmo estando 14.2, não há nada que impeça que uma célula, aí você divide 14.2 aí por 4, vou deixar o resultado aqui. Nada impede que, num carregamento em série, sem ABMS, com o mesmo balanceador ativo, que uma célula resolva puxar mais corrente e elevar a tensão a mais do que as outras. Uma pode ficar aí nos 3.4 volts, a outra nos 3.2, e uma puxar mais corrente e elevar a tensão rapidamente e passar dos 3.65. Então, só baixar a tensão não é garantia que uma das células nunca vai passar de 3.65 não. Porque se ela tiver um problema aí de resistência interna ou algum outro fator químico, ela pode elevar a tensão a mais do que isso mesmo, com a tensão mais baixa no controlador. E quem vai resolver isso mais uma vez? A ABMS. Quando verificar que uma célula está elevando a tensão maior, ela corta a recarga. Cortando a recarga, o inversor vai puxar essa corrente, vai puxar a tensão delas para baixo, para ela se equalizar novamente por baixo e depois vai tentar recarregar de novo. E ficando nesse ciclo que é até normal. O que não é normal é quando uma célula está com muita diferença das outras, e isso aí, essa briga fica muito constante, atrapalhando o funcionamento normal, que é aí onde a gente vai fazer as medidas das resistências internas, da bateria, e se preciso fosse fazer a substituição da célula com problema. Aí você pode dizer, porque tem muita gente que monta um sistema e bota só um balanceador ativo, bota a tensão mais embaixo e funciona aí, já tem 1 ano, 2 anos funcionando. Primeiro teve sorte, que as células estão bem equalizadas, foram montadas e estão com as características muito próximas, então não deve ter alguma fugindo mais do que a outra. Está trabalhando aí com a folga de tensão, não está puxando mais corrente do que as células também podem fornecer, porque outra coisa que a ABMS é muito importante é na questão do controle de corrente. Além da tensão de cada célula, o controle de corrente. Porque se eu pego um banco aqui de 100 amperes, ora, que a gente sabe que a corrente máxima que eu posso drenar é 100, e aí eu pego um sistema sem ABMS, boto um balanceador ativo e dreno 120, elas vão inchar. Vão forçar, ela pode não inchar de primeiro, mas ela vai ter uma reação química que aos poucos ela vai inflando, quando você puxa mais corrente do que deve e quando você recarrega mais do que deve, que a recarga é meio. A gente deve trabalhar no sistema, uma de 100, vou baixar 100 amperes e vou recarregar em 50 e meio. Não, a gente também deve ter uma folga. Uma de 100, eu dificilmente puxo mais do que 70, 60. Uma de, para recarregar, eu não recarrego em 50, recarrego em 40, em 35. Quando eu quero puxar mais, o que é que eu faço? Somo mais banco de bateria, boto 2 em paralelo, porque aí eu pego 50 de cada banco e trabalho com folga. É assim que as baterias duram. E nesse caso, a BMS também vai proteger contra excesso de corrente de entrada, excesso de corrente de saída. Se entrou mais corrente aqui do controlador do que a célula suporta, ele corta a recarga. Se puxar mais corrente aqui na saída do que as baterias suportam, ele corta a corrente de saída. E é assim que ele vai protegendo. Então, essa é a questão principal desses danos quando ocorre, e que eu já expliquei inúmeras vezes e vou continuar explicando, tentando trazer aí da nossa forma informações para os amigos. Se ficou mais dúvidas sobre esse tipo de funcionamento, pode perguntar e a gente faz aulas aí complementares. E obrigado, amigo Eduardo, por ter enviado esse vídeo para ajudar no entendimento dos amigos aí do canal. Chegou, meu povo! Gostou do vídeo aí? Mais um vídeo do canal? Taca o like, taca o like, aperta aí no botão ripar novo aí que tem para ajudar na entrega do vídeo ao canal. Faça isso aí, faça esse favorzinho. A gente aqui se esforça para trazer conhecimento gratuito para vocês. Não vendemos cursinho. Vocês sabem, quem conhece, conhece o canal aí há muito tempo, sabe que a gente trabalha. Chega aqui 4, 5 horas da tarde. Vou parar, deixa os meninos chorando um pouquinho, digo, espera aí, papai, vem já. Suba aqui pra oficina, pra gente preparar uma aulinha, trazer informação. Então, se puder ajudar, tacando like, taca o like, compartilhando o vídeo, se tornando membro, participando aí do sorteio do canal. Vai ter um sorteio agora, final de abril. Eu não vou nem fazer a divulgação da lista final, vai ficar valendo aquela lista da escolha. Eu só vou fazer uma filmagem da lista para guardar e quando sair o anúncio, vou mostrar para vocês ali a filmagem, quem foi o vencedor, mostrando toda a classificação, tudo certinho, porque aí fica até menos cansativo. Mas aí, para efeito de proteção, eu vou fazer um vídeo gravando todas as escolhas dos amigos para poder, após a divulgação, mostrar para vocês, olha, quem ganhou foi esse, a gente organizou aqui a lista pela data de escolha, se por um acaso o número sorteado foi de um que escolheu e o outro escolheu repetido, aí eu mostro quem escolheu primeiro, porque a gente no vídeo consegue mostrar tudo, e depois a gente fala mais sobre esse assunto. E avisar que se os amigos não puderem comprar uma boa BMS Smart com uma JK, que é a que eu recomendo, que é top, eu fiz um vídeo no canal de recortes, Tarcísio Simone Recortes, recorte Tarcísio Simone, que eu vou deixar o link aqui no finalzinho desse vídeo, é uma fotinha aqui. Essa BMS da Litocala, eu comprei, acho que foi 59, fica variando, 59, 60, 70, baratinha. Fiz um vídeo, testou,
funcionou, é um bom custo-benefício, não é o que eu indico, mas para quem tem só um balanceador ativo, tá sem dinheiro e quer usar o banco de baterias LiFePO4, é uma boa solução. Eu não recomendo você ligar seu banco só com isso não, você está arriscando um investimento. Imagine um banco hoje que custa aí R$2.000, 4 células de 100 amperes, você perder porque não utilizou uma simples BMS dessa comum de 60, 70 reais. Não pôde comprar uma JK, que é 500 conto, mas comprar uma dessa aqui, litocala, junto com um balanceadorzinho ativo, até você ter um smart que você pode fazer tudo e configurar tudo, você proteger o seu banco e não tem esse grande prejuízo. Então, eu fui buscar essa alternativa, testei aqui no canal secundário, no canal de recorte, deu tudo certo, fiz o vídeo mostrando, ó, essa é uma solução barata, para quem não pode, tá tendo gastar com uma BMS mais cara. Então, você tem algumas alternativas aqui, quem acompanha os canais, que é esse o de recorte, sempre vai ter aí as melhores alternativas para energia solar off-grid. Tem mais coisa para falar, mas o horário já está avançado. Vamos ver aqui os amigos. Chega. Se inscreve no canal, viu? Ativa o sininho. E vamos lá, nosso amigo Jorge Wanderson de Japeri, no Rio de Janeiro, grande abraço. Nosso amigo Marlon de Maricá, no Rio de Janeiro, grande abraço. Nosso amigo Ronaldo Couto, Curitiba, no Paraná, grande abraço. Nosso amigo Grimaldo do Nascimento de Itaboraí, no Rio de Janeiro, grande abraço. E nosso amigo Bart Família, lá de Recife, Pernambuco, grande abraço. Valeu. Cansado. Valeu, pessoal.